Deus tem prazer em usar as nossas finanças para providenciar para outras pessoas. Mas, se é assim, você te perguntará: Ari, como é que eu não vejo Deus trabalhando nas minhas finanças? Eu quero dizer por que é que você não vê Deus trabalhando nas suas finanças. Porque muitas vezes você não está atento para isto. Você não está na alerta. Você só vê Deus trabalhando naquilo que você chama de religioso, que tem uma capa de espiritualidade. Então você não vê Deus trabalhando na compra de um carro, na venda de um carro, no aluguel de uma casa, na compra de uma bicicleta, no comprar um carrinho. Por quê? Não são coisas espirituais. Você já colocou no seu subconsciente, no seu consciente, na sua vida, é parte da sua filosofia de vida, que a sua vida está dividida em duas partes. Uma é espiritual ou religiosa e a outra é secular ou mundana, e as duas coisas não combinam. Isto não é verdade. Para o crente, todas as coisas devem ser espirituais. Para aquele que leva Deus a sério, o comprar um carro, o vender uma bicicleta, o negociar um cavalo, o mudar de emprego, tudo isso faz parte da vida cristã. Não podemos fazer essa dicotomia dizendo isso é secular, isso aqui é mundano. Isso é secular, isso é religioso, isto é mundano. Não. Para o servo do Senhor, todas as coisas devem ser espirituais. Eu não estou dizendo o que é. Às vezes eu costumo dar um teste, e esse teste constitui da seguinte maneira: eu vou ao quadro negro, coloco 3 divisões, escrevo no alto de uma delas a palavra espiritual, no outro secular, e no meio eu deixo uma coluna com ponto de interrogação. Aí eu dito para o meu auditório 10 frases, para ele classificar se é uma coisa secular ou se é uma coisa espiritual. E é impressionante o resultado. Eu começo com, número 1, coloquem lá, fazer oração. Número 2, citar alguns versículos da Bíblia. Número 3, jogar bola, e assim sucessivamente. E sabe o que acontece? Quando chega no final, eu então já sei de uma coisa. Que o número 1 está na parte espiritual, que era fazer oração. O número 2, que é citar versículo espiritual, também está lá. Mas o número 3, que é jogar bola ou almoçar e jantar, está na coluna do secular ou mundano. Totalmente errado. Porque nós, olhando na Bíblia, em Lucas capítulo 18, você vê uma oração que não tem nada realmente de espiritual. É uma oração: Senhor, eu te dou graça porque eu não sou como aquele miserável lá embaixo. Era uma oração, mas era mundana, era secular, era até diabólica. E muitas vezes a palavra de Deus diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, se você não é crente no campo de futebol jogando bola, não ponha aquele sorriso plástico e venha para dentro da igreja, porque Deus que sonda e vê os corações, Ele sabe que não vale. Você há de ser crente no campo de futebol, na cozinha, na sala, na empresa, na fábrica, no escritório, no púlpito, em todos os lugares. Não pode haver essa divisão, vida secular, vida religiosa. Para o servo do Senhor, as duas coisas são uma, e são todas elas sérias diante de Deus. Então, voltando àquela pergunta, por que é que eu não vejo Deus agindo nas minhas finanças? Primeiro, você não está atento para isto. Mas a segunda razão por que você não vê Deus trabalhando nas suas finanças é porque você tem quebrado os princípios que Ele tem estabelecido sobre finanças.
Talvez conscientemente, como eu disse no início, talvez por não conhecer esses princípios. Primeiro deles, dívidas. Você está endividado? Você está sobrecarregado de dívidas? Você tem realmente os recursos agora para liquidar todas as suas dívidas? Se você não tem, você está endividado. E olha, Deus não quer o seu povo endividado. Em Provérbios capítulo 22, versículo 7, a Bíblia diz: o que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, o Senhor diz: a ninguém devais coisa alguma. E a ideia ali é uma negativa dupla, dizendo: não fique devendo mesmo nada a ninguém, a não ser o amor. E olha, eu posso testificar para você que é muito gostoso bater a cabeça no travesseiro sem ter dívidas. É extremamente gostoso, porque você não tem aquela pressão de contas chegando, você não está atordoado e você está livre para, quando Deus mover o coração, você contribuir, você ajudar a outros. Então, talvez você não está vendo Deus trabalhando nas suas finanças porque você está endividado. Deus não quer o seu povo endividado. Segundo lugar, porque você está sendo pressionado pelas contas que estão chegando. Terceiro lugar, porque você tem quebrado os princípios de Deus, querendo ficar rico a todo custo. Então é loteria esportiva aqui, é lotos ali, é cena ali. Sabe que esses jogos nunca pegaram um tostão meu e jamais pegarão? Porque a Bíblia proíbe esse alto risco, e loteria esportiva é um alto risco. A mesma coisa pode ser até a bolsa de valores. Eu conheço pessoas que têm se afundado financeiramente, porque naquele desespero de ficar rico da noite para o dia, lançam tudo que tem na bolsa e perdem tudo, e depois vem a derrocada total e tudo mais. E uma quarta coisa que mostra que você está quebrando os princípios divinos é esta preocupação excessiva com coisas exteriores. A sempre estar na moda. Muitas vezes, surge uma nova moda, precisa estar. Isso é extremamente perigoso. E a Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela mulher extremamente preocupada com a vida das suas filhas, com o casamento das suas filhas, com Sodoma, com Gomorra, com sua bela casa, e ela não tem dúvida em voltar-se para trás e se tornar uma estátua de sal. E Jesus, pregando um sermão, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mensagem daquela estátua de sal, que o tempo e o vento se encarregaram de destruir, é um constante lembrete a todos nós, que a nossa vida financeira tem que ser diferente da vida daquele homem, daquela mulher que não leva Deus a sério. Nós temos outros princípios. Portanto, eu vou colocar aqui vários princípios aqui na tela para você ver. Lá em 1 Reis, capítulo 4, se não é o primeiro, é o 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, há a história da viúva que teve o óleo dela multiplicado muitas vezes. Mas sabe por quê? Porque o marido havia morrido e deixou aquela mulher em dívida. E quando a mulher estava em dívida, naquele tempo, quem sofria extremamente era ela. Quando o marido estava em dívida, digo. Porque quando o marido morria, o credor vinha para pegar os filhos para serem escravos. Hoje, eles simplesmente lançam o seu nome no cartório, protestam seus títulos, etc. Muitas outras coisas podem ocorrer. Mas, naquele tempo, pegavam o filho e colocavam para ser escravos. Maridos, quando nós estamos em dívidas, quando nós estamos endividados, quem sofre mais é a nossa esposa.
quando a nossa finança não está em dia e conforme os padrões divinos, a nossa esposa sofre muito, porque ela fica com medo de um filho adoecer, sabendo que a situação financeira já está crítica e ainda a possibilidade dessa doença, daquilo mais, ela fica apavorada. E por isso sai tanta briga, talvez dentro do seu próprio lar. Quantas vezes você e ela já discutiram por causa de finanças? E muitas vezes porque você não tem as suas finanças firmes e corretas na palavra de Deus. Então, na segunda mensagem, eu vou desenvolver o como sair de dívida e ter uma vida financeiramente equilibrada. Mas aí agora, eu te peço que você decida no seu coração, olhando esses princípios bíblicos que eu já apresentei até agora, decida no seu coração sair de dívida a qualquer custo. Sair de dívida e manter uma vida financeira equilibrada conforme os padrões divinos. E eu vou dizer, vale a pena. É gostoso você saber que você está andando até na parte financeira exatamente como Deus quer. Isso não significa que você vai ter muito dinheiro. Não significa que você vai estar nadando em dinheiro. Mas significa que você vai ter uma consciência limpa, que você está andando conforme os padrões divinos para a sua vida. Nosso lar abençoar, Ele possa ser esteio contra o mal. Faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem